Olá, sexto ano. Hoje nós vamos conversar sobre os artigos. O artigo é a classe gramatical que geralmente antecede um substantivo e ele vai sofrer variação em gênero, que é o masculino e o feminino, e em número, que é o singular e o plural. Ele pode aparecer também sendo contraído com algumas preposições e, às vezes, ter outras funções nos enunciados, conforme veremos daqui a pouquinho lá na frente. O artigo costuma anteceder o substantivo para fazer referência a ele, podendo indicar que se trata de um ser que já é conhecido do interlocutor, que nós chamamos dos artigos definidos, ou que se trata de um representante que não é conhecido, não é específico daquela espécie, que é no caso dos artigos indefinidos. Assim, os artigos não funcionam sozinhos no enunciado, estando sempre acompanhados de outro substantivo. Vamos falar agora um pouquinho sobre os artigos definidos. Os artigos definidos, eles indicam que um ser é específico, por já ter sido citado ou por ser de conhecimento mútuo dos interlocutores. Eles são variáveis em gênero, masculino e feminino, e em número, singular e plural. Então, aí eu coloquei uma tabelinha para vocês com os artigos definidos. O, a, os, as. Vamos ver os exemplos agora. A lição que aprendi hoje foi simples. Ele passeava sempre com o cachorro dele. Escolhi as pinturas para você. Os convidados virão à nossa festa. Percebam que todos os casos que nós vimos lá em cima, o uso dos artigos serve para especificar um substantivo. A lição, o cachorro, né? Ou para fazer referência a substantivos já conhecidos. Os convidados da nossa festa, eles sabiam exatamente quem eram esses convidados. As pinturas para você, ele sabia quais eram as pinturas dentre as outras, tá bom? Os artigos indefinidos, eles servem para indicar uma generalização. Ele vai falar como um todo, né? Aí não consegue ter um conhecimento entre os interlocutores, né? Porque ele vai aparecer primeira vez que ele aparece no discurso. Então, os artigos indefinidos, como o próprio nome já diz, eles não definem aquele ser que está sendo citado. Aí coloquei também uma tabelinha dos artigos indefinidos. Singular, um, uma. Plural, uns, umas. Muito importante no artigo indefinido é não confundir com o numeral um, tá? O numeral um, o artigo indefinido, ele não está unido ao número um. Ele não faz a mesma referência. Porque o numeral um, ele dá a ideia de generalização. Ele fala de algo indefinido, tá? Então, olha só o exemplo que eu coloquei para vocês, 2 exemplos. Uma lição que aprendi hoje. Ele passeava sempre com um cachorro. Escolhi umas pinturas. É só a gente observar que ele deu uma ideia de generalização em relação aos substantivos, de desconhecimento, de indefinição por parte dos interlocutores. Trata-se de uma das lições aprendidas. É de um cachorro não conhecido. Umas pinturas, uns convidados, tá? E não fazem referência ao numeral 1. Aqui eu trouxe uma tabelinha para vocês das contrações. Quando eu falo de contração, nada mais é do que a união de uma preposição mais um artigo. Aqui nessa tabela eu tenho a contração dos artigos definidos. Percebam que eu tenho a preposição em aí unida ao artigo o. Em mais o é igual a no. Por que o nome é uma contração? Percebam que eu perco o elemento.
né? A preposição em não é escrita, não é junta, né? Então, eu faço uma alteração nesses dois termos e faço a minha contração, que é o no, nos, na e nas. A mesma coisa com D, do, dos, da e das, tá? É uma contração porque eu não continuo escrevendo a preposição e o artigo. Totalmente diferente quando eu junto o a com o, por exemplo, que eu faço ao. É uma combinação somente, tá? Uma combinação de uma preposição mais um artigo. Aqui eu tenho uma alteração. E também trouxe para vocês as contrações dos artigos indefinidos. Em mais um é igual a num. De mais um é igual a dum. E tem lá dumas, duma, tá? Então, essas são as contrações dos artigos indefinidos. Deixei para vocês os exercícios das páginas 145, 146, 147 e 148. São poucos exercícios, por mais que a gente coloque aí, eu tenha colocado aí 4 páginas, mas são poucos exercícios, tá? E qualquer dúvida, entre em contato comigo, podem me perguntar. Estou aqui sempre à disposição para ajudar vocês. Mais tarde, eu lanço o gabarito e estou aqui para ajudar vocês, tá bom? Fiquem com Deus, um beijinho no coração de cada um.